Oi, pessoal, boa noite. Vou pedir só um pouquinho de paciência, tá? Porque eu estou encaminhando aqui o link para as pessoas, né, que estão me pedindo aqui no privado. Infelizmente, o link foi clonado, né? Entrou hack, isso já tinha acontecido outras vezes com a gente. Infelizmente, assim, o online ele é bom, mas infelizmente às vezes tem esses contratempos, né? A gente tenta publicizar ao máximo, mas acaba acontecendo esse tipo de coisa. Mas vamos tentar aqui, eu vou pedir para você só mais uns 10 minutinhos aqui, para eu conseguir, para todas as pessoas que estão me chamando aqui, mandar o link. Combinado, pessoal?
Pessoal, boa noite, né? Tivemos esse contratempo aí. Eu vou estar monitorando aqui, né, o meu privado. A gente até fica em dúvida, né, quando a gente vai fazer a organização da campanha, se a gente vai fazer presencial, se a gente vai fazer online, né? Mas a gente entende, né, que pelo menos essa que é específica, o online a gente conseguiria um maior número de pessoas, né? Visto que a gente não consegue liberação, né, para as pessoas poderem participar. Mas, infelizmente, tem os prós e os contras, né? Acaba que, às vezes, acontece esses contratempos, né? A gente deixou para publicizar o link hoje, né, no dia, mas, mesmo assim, infelizmente, quando você publiciza em rede social, é o risco que a gente corre, tá? Mas aí isso já aconteceu outras vezes com a gente, aí é criar outro link, e quem for chamando aqui, a gente vai fazendo um encaminhamento, né, para as pessoas poderem participar da reunião, tá bom? E aí, se tiver mais pessoas também que estiver chamando vocês aí, né, que é da nossa luta, que é do dia a dia, porque a gente sempre vê os mesmos rostinhos também, né, na batalha, e vocês vão passando, daqui a pouquinho eu coloco lá no grupo, no grupão dos enfermeiros, mas vamos pelo menos começar para a gente não correr, né, esse risco novamente, tá bom? Um minuto que a gente já vai começar. Vamos lá, pessoal, eu pedi a ajuda aqui preciosa do meu filhote aqui, ele vai me ajudar aqui com o celular mandando o link, tá? Então, pessoal, para quem ainda não me conhece, né, a maioria das pessoas que eu estou vendo aqui já é do nosso cotidiano, a gente já conversa, a gente já tem, né, essa vivência, mas aí, para quem ainda não me conhece, eu sou a Aline, né, eu sou enfermeira também, né, nesse momento eu estou na coordenação de comunicação do Sindibel, né, e estou lá, né, como coordenadora liberada para fazer as lutas, né, dos servidores públicos, e claro, né, sempre com muito carinho fazendo a luta da enfermagem, dos enfermeiros, né, dos técnicos, dos agentes de serviço de saúde, sempre que a gente é acionada, a gente com muito carinho está lá para poder atender as demandas, porque a gente sabe, né, como que é pesado o nosso dia a dia, né, nas unidades de saúde. Eu venho minha última lotação foi no Centro de Saúde Arão Reis, né, então, eu sou enfermeira da APS, né, então, sei, né, com riqueza de detalhes, principalmente em relação à APS, o que a gente passa no nosso dia a dia, tá bom? Então, para quem ainda não me conhece, se precisar, estou sempre à disposição, meu telefone fica sempre disponível, tá? Para a gente poder fazer essa construção juntos aí. E aí estão presentes aqui hoje, né, outros coordenadores do Sindibel, estou vendo aí, a Loma está aí presente, a Hilda, né, a Marília, a Cleonice, Osana, quem mais que eu não falei, gente? Abre a câmerazinha aí para o pessoal dar uma olhada em vocês. Quem mais que eu não falei? Boa noite. Dirley, coordenador, não? E temos também presente hoje, né, grandes parceiros que a gente tem, que hoje estão compondo, né, o gabinete do vereador Bruno Pedralva, né, o Dirley, né, que é muito conhecido, que é um enfermeiro de luta, né, um enfermeiro guerreiro, que sempre, né, esteve aí nas batalhas com a gente, está nas batalhas com a gente sempre, né, hoje o UD, ele está lá no gabinete, né, do Dr. Bruno Pedralva, principalmente representando nós, enfermeiros, então todas as demandas que a gente precisa, né, o Dirley é nosso interlocutor, a Terezinha também está aí, né, também está lá junto no gabinete com a gente, tá? Então, agradeço a presença também, viu? Inclusive, o doutor Bruno, ele pediu, né, ele gostaria de estar presente para dar um olho, né, para falar que vai estar sempre à disposição da nossa categoria, por o que a gente precisar,
mas hoje ele está de plantão, né? Ele tem 2 vínculos na PBH, então hoje ele está de plantão e não pôde estar presente, mas mandou um abraço para vocês também, tá? Então, pessoal, eu queria só falar com vocês como que nós lá do Sindibel da coordenação estamos fazendo essa construção dessa campanha salarial, só para vocês poderem entender e poderem repassar essas informações, tá? A gente... Só um minutinho, gente. Aí vai passando para mim o link. O Léo está me ajudando aqui a passar o link, o pessoal que está pedindo. Nós da coordenação, no final do ano passado ainda, a gente fez uma reunião, né, e a gente deliberou como que ia ser esse processo de campanha salarial. A gente decidiu que já começaria bem no início do ano, né, para a gente poder, ao longo desse primeiro semestre, já fazer as construções necessárias, e a gente deliberou que a gente faria, né, as assembleias específicas da categoria, e no dia 13 de março, né, anotem essa data aí, nós vamos chamar uma assembleia com paralisação, lá na Praça da Estação, que a gente vai fazer a grande assembleia, que é a Assembleia Geral, tá? Qual que é a importância, gente, da gente fazer essas assembleias específicas? Muitas pessoas acham que, né, já fomos questionados, isso vai fragmentar, isso vai dividir. Não é esse o objetivo, a gente está tentando fazer algo de forma organizada. Por quê? Hoje, né, o Sindibel, ele representa, com exceção dos professores e dos auditores fiscais, representa, né, todos os servidores da PBH. Então, é um mundo de pessoas, né? É um universo muito grande. E com todas as suas especificidades, as categorias, com todas as suas necessidades, que são diferentes, de acordo com o seu exercício profissional, de acordo com o local que você está, né? Então, a gente faz o geralzão, que é para todo mundo, faz, mas é importante a gente ouvir as necessidades de cada categoria, tá? Então, já tem uns anos que estão sendo feitas as assembleias específicas, e aí, quando a gente constrói o grande documento para enviar para a PBH, aí lá vem primeiro as pautas gerais. O que são as pautas gerais? Que são para todos os servidores da PBH. O que é isso, né? Por exemplo, o índice de reajuste, né? Então, o Diese já está fazendo esse estudo para a gente, ver qual que é o índice inflacionário desse ano, fazendo uma projeção para dezembro, para aí a gente chegar num valor que a gente tem a recomposição da inflação e perdas, né? Recomposição das perdas também, tá? Aumento de vale-refeição, vendas de férias prêmio, que vai ser pauta geral para todos os servidores, porque hoje está restrito para alguns servidores da PBH a questão da venda das férias prêmio. Então, é isso, tem esse geralzão, e aí depois vem especificando por cada setor. Aí vem saúde. A saúde também é macro, então tem pautas que nós vamos, né, colocar que vai ser para todas as carreiras da saúde. Por exemplo, o 5º nível de escolaridade, né? Hoje, que todos os profissionais da saúde têm acesso a, por exemplo, a promoção por classes, a gente percebeu que 4 níveis ficou pouco, né? Porque uma grande parte das pessoas já atingiram isso, né? E aí ficaram estagnadas nessa questão do plano de carreira. Então, a gente percebeu que o 5º nível, a gente vai pleitear para a saúde inteira como um todo, né? E tem outras questões, por exemplo, tem pessoas que não, tem profissionais de saúde que a prefeitura não reconhece que é devida à insalubridade, né? Sendo que tiveram pessoas que já ganharam até na justiça. Então, nós vamos colocar a insalubridade para todos os profissionais de saúde. Então, isso também vai ser uma pauta geralzora da saúde, tá? Isso ainda está em processo de construção, pessoal, porque as assembleias vão acontecendo e o que a gente percebe que é em comum entre as categorias, a gente vai pôr como geral, tá bom? E aí, em relação a nós, enfermeiros, né? Hoje a gente a gente conseguiu consolidar, né? O núcleo dos enfermeiros da pensão básica. Esse núcleo já é bem consolidado, já tem
salvo engano, né, Hilda, eu acho que já desde 2017 que existe esse núcleo, né, a gente conseguiu consolidar esse núcleo. Na urgência a gente ainda não conseguiu, mas a gente vai continuar fazendo essa tentativa, tá? E aí são essas pessoas que se reúnem, né, que a maioria já está aqui, né, presente com nós, somos nós que nos reunimos uma vez por mês para discutir várias questões relacionadas aos processos de trabalho da enfermagem, né? É claro, a gente não discute só da atenção básica, né? Tem questões que pega para todo mundo, tipo SIGRA, né? Quando é geral, a gente discute, a gente leva os processos de trabalho, mas a gente percebe que é um grupo extremamente construtivo e que, através desse grupo, a gente consegue avançar, né? O caos que foi aquele SIGRA, né? Se não tivesse sido o núcleo dos enfermeiros, o núcleo dos auxiliares e técnicos, o núcleo dos TSS, dado de cima junto com a gente estaria lá naquele retrocesso do início, né? Então, é um grupo extremamente consolidado, sólido, que a gente discute, e aí, no final do ano, a gente fez uma reunião, né, sentou, retomou pautas que já eram antigas da nossa categoria, né? A gente fez algumas avaliações e fizemos já algumas propostas para poder trazer aqui para vocês, né? Para serem validadas. E, claro, né? Quem tiver mais alguma proposta, pode ficar à vontade, né? Quando a gente finalizar aqui a apresentação, quem quiser colocar mais alguma, é só levantar a mão, a gente vai estar incluindo, tá? E aí, no dia 13, né, de março, né, aí já é uma convocação, tá, pessoal? Vai ser chamada uma assembleia com paralisação, tá? Nós precisamos encher aquela praça da estação. Por que que a gente precisa encher? A gente conseguiu perceber na última campanha salarial que a força de um movimento, você consegue algo além, né? A Hilda não me deixa mentir, que a gente participa das mesas de negociação, né? A Fernanda Neves, na época, que era a subsecretária da SUGEST, falou que não ia atender a nenhuma pauta específica, nenhuma, estava irredutível, não ia atender, era só o índice, só que nós, enfermeiros, fomos lá para Augusto de Lima 30, os técnicos superiores de saúde foram, ficamos lá no microfone, fizemos microassembleias lá na porta, né? E aí isso surtiu efeito, porque aí depois acabou que, né, nos 46 do segundo tempo, a gente conseguiu cavar pelo menos a progressão por classes, né? Que para quem já está há mais tempo na PBH e já apresentou título, né? Conseguiu mais 5% automaticamente. Então, assim, para a maioria dos enfermeiros, né? Claro que quem está em início de carreira não foi contemplado com isso, mas para a maioria de nós, enquanto a maioria dos servidores tiveram 8% de reajuste, hoje 8, alguma coisinha, a gente teve 13, alguma coisinha. Mas foi a nossa força, foi a nossa insistência, foi a nossa falação lá na cabeça deles, né? Quem estava presente lembra, porque isso incomodou, que fez eles voltarem atrás e a gente conseguiu esse avanço. Então, já é um clamor aqui que eu estou fazendo. A gente precisa se envolver, né? A gente tem coisas que a gente ficou para trás, a gente precisa avançar, né? A nossa estrutura de trabalho na PBH não é boa, não é bacana, não estamos na zona de conforto, né? A nossa zona é de desconforto, então a gente precisa fazer a luta, porque só quando a gente fala, né, que a gente é ouvido, né? Então a gente precisa manter cada vez mais essa união, essa coesão, para a gente conseguir alcançar nossos objetivos, tá bom? Então, não vou delongar mais, tá, pessoal? Aí eu já vou passar para as pautas, a gente já teve, né, esse contratempo, né? A Osana está falando aí, a força do sindicato se mede nas ruas. A PBH faz questão de contar quantas unidades pararam. Sim, isso mesmo, eles monitoram. Lembra que tem a listinha de quantas pessoas pararam, quem está trabalhando, não tem isso? É para eles verem as categorias que estão mobilizadas. E eles sabem o nosso poder, tá, gente? Eles sabem, só que a gente ainda não fez a pressão suficiente que a gente precisa fazer, né? Para a gente ter os nossos ganhos
mesmo do jeito que a gente deseja, mas saber que a gente tem força, eles sabem. E quando fala, né, a enfermagem parou, né, de uma forma geral, né, que a enfermagem do nível médio, né, também é salutar, eles podem ter certeza que eles preocupam. Inclusive, a gente já teve, né, que, infelizmente, encerrar greve porque eles entraram com mandato de segurança. Então, eles sabem, tá? Mas aí a gente precisa mostrar. Porque se a gente não mostrar, a gente não, né, consegue né, atingir todos os nossos objetivos. Zana, você quer falar, meu bem? Você colocou aí no chat? Pode dar uma palavrinha pro pessoal para essa construção aí também. Ei, gente, não precisava não, Aline, era só Não, para reforçar a sua fala, gente, porque não sei se tem alguém aqui que é filiado novo ou que está em estágio probatório, mas é importante, a gente precisa sempre ficar repetindo, batendo nessa tecla, que entre a gente fazer a proposta e conquistar algo, existe uma coisa que se chama mobilização. Então, tem 41 pessoas aqui nessa Assembleia hoje. Dessas 41, como que a gente se triplica para estar presente na Praça da Estação em março? Porque nenhuma conquista que a gente teve até hoje foi em reunião, em mesa de negociação, sem demonstrar a força do sindicato na rua. E o sindicato precisa, para demonstrar essa força, na hora da negociação, de que a gente seja mobilizado. Porque o gestor, ele chega a nos humilhar muitas vezes, enquanto grupo de negociação, se a gente não tem gente mobilizada o suficiente. Fica parecendo que porque é o sindicato somos nós, né? Então, é importante saber disso, porque as pessoas já vieram me perguntar, e aí, quanto que o sindicato vai pedir para a prefeitura esse ano? O sindicato não tem que pedir nada, nós vamos decidir aqui em assembleia, e a gente tem que conquistar. Porque o sindicato não pede, o sindicato reivindica a partir da mobilização da categoria. Se as assembleias fizerem uma boa proposta, a gente vai ter boas propostas para negociar junto com a mobilização. Acho que é importantíssimo que a gente fale com os colegas sobre isso, porque fica todo mundo lá que não participou na Assembleia esperando dizer quanto que o sindicato vai propor de negociação. E não é essa a ideia. Até porque vai ter um estudo, primeiro, da relação do percentual, mas tem também as nossas propostas que a gente formula e a gente envia para a carta de negociação. É só isso. Um abraço. Excelente, Osana. Muito obrigada. A Osana, né, já está nessa luta há muito mais tempo que eu, né? Na realidade, eu tenho 12 anos de PBH, então essa construção, né, toda, inclusive, de hoje sermos enfermeiros, não sermos técnicos superiores de saúde, isso tudo partiu de um grupo chamado Enfermeiras em Luta, né, que junto com a coordenação do Sindibel, com a direção do Sindibel na época, né, comprou essa briga junto com a categoria. A Osana disse muito bem, né, nós da coordenação somos instrumentos, a categoria que tem que pegar o boi pelo chifre. Então, esse grupo se reuniu, né, conseguiu mobilizar com o apoio da direção do Sindibel na época, conseguiu separar, só que aí parou por aí, né? Então, hoje a gente é um cargo diferenciado, né? Não somos técnicos superiores de saúde mais, então a gente tem que mostrar a força e a potência da nossa categoria mesmo, né? E é com essa mobilização, com essa luta, que a gente vai conseguir. Tem muita gente nova entrando, né? A gente que está mais tempo, a gente fica desgastado mesmo, é normal, né? Não é fácil, mas tem muita gente nova, muita gente com gás, sangue novo para renovar, a gente precisa contagiar essas pessoas, né? E eu sempre vejo aqui, ó, as pessoas são as mesmas, né? O fone caindo do ouvido. As pessoas são as mesmas que estão na luta. Então, é a gente mesmo que vai precisar ser o multiplicador para a gente conseguir contaminar mesmo de forma positiva, né? Essas pessoas para poder vir para a luta, tá bom? Então, obrigada, né, Osana, pela contribuição. As meninas do núcleo também, eu vou abrir aqui para a gente fazer a discussão, se quiserem falar, né, pode ficar à vontade também, tá? Então, eu vou passar para a leitura das propostas, gente, e aí essa primeira proposta aí, eu já quero explicar ela já de imediato, né, porque ela é uma reivindicação antiferma, né, nem sei como é que fala, antiga,
da categoria, só que a gente mudou a forma de pedir, tá? E aí eu vou explicar para vocês por quê. Então, o vencimento básico é a nossa principal reivindicação, né? Vencimento básico dos enfermeiros da PBH, de acordo com o vencimento básico dos enfermeiros de contagem. Aí eu vou explicar para vocês. Antes, era pedido a equiparação com os dentistas, os cirurgiões dentistas da PBH, porque hoje, no nível 1 da carreira, eles ganham mais do que R$1.000 do que a gente, né, que está no nível 1 também. Só que a gente percebeu que essa forma de pedir não estava sendo estratégica, por quê? Porque a gestão, e é a mesma, né, gente, porque o prefeito é o mesmo, eles nem discutem essa questão de equiparação com outra categoria. Qual que é o discurso deles? Nós somos uma gestão, né, nós estamos aqui em cima, todos os servidores, eles têm a sua importância, mas cada categoria com o seu fazer, com o seu exercício profissional, tá? Então, por exemplo, enquanto nós pedimos equiparação com os cirurgiões dentistas, a pauta do cirurgião dentista é equiparação com o médico, tá? Então, se eles atendem uma, tem que atender outra. Os técnicos superiores de saúde pedem a equiparação com os técnicos superiores da SUDECAP. Então, a gente chegou à conclusão de que, quando falava em equiparação, não tinha nem conversa mais, tá? Não, isso aí nós não vamos fazer. Cada categoria com a sua importância e deixaram claro que cada categoria lute pela sua valorização. E aí, o que a gente percebeu? Que Belo Horizonte paga menos para o enfermeiro do que, por exemplo, Contagem. A gente colocou Contagem, mas a gente pode até colocar outros municípios aí de referência, Betim, tá? A gente está fazendo essa pesquisa, ainda a gente colocou Contagem como referência, porque esses municípios que estão aqui pertinho da gente, o enfermeiro nível 1 da carreira recebe mais ou menos essa diferença aí, uns R$1.000 para a gente, que equivale a essa diferença do cirurgião dentista. Então, a gente conseguiria atender o nosso objetivo, só que pedindo de uma forma diferente. E aí, na última mesa de negociação, que ainda estava a Fernanda Neves, né, quando a gente falou, né, para ela, Fernanda, é uma vergonha, nós somos a terceira maior capital do país, e o nosso salário, ele está defasado em relação a profissionais que fazem exatamente as mesmas coisas que nós fazemos, só que nós, numa proporção muito maior, né? Porque na PBH é tudo macro, e eles recebem. Então, é uma vergonha para a Prefeitura de Belo Horizonte pagar menos para o enfermeiro do que o enfermeiro de Contagem, o enfermeiro de Betim, porque a gente faz exatamente as mesmas coisas. Aí eu percebi que ela tomou um choque. Por quê? Ela achou que a gente ia com a historinha de novo de equiparação com os dentistas. Então, eu percebi que isso mexeu com ela, né? Mexeu com o brio dela, tá? E aí, claro, a gente não conseguiu avançar no passado, a gente conseguiu avançar, foi na promoção, mas ela sentiu o impacto, sabe, gente? De que, depois de tudo que a gente passou, historicamente falando, de que a gente tinha razão no que a gente estava falando, tá? E nesse início de ano, o Israel, que é nosso coordenador administrativo, ele teve uma reunião com a nova secretária da SUGESP, né? Nova, assim, já tem um tempinho que ela tá, mas ela permanece, ainda não foi feita a transição, porque a gente não sabe como que vai ficar o nosso cenário do executivo ainda, tá muito incerto, né? E aí o Israel teve uma conversa com ela se Ellen, tá? E o Israel fez algumas pontuações para ela de questões que são históricas, e a própria citou a questão de nós enfermeiros, tá? Então, ela já a Fernanda, o que a gente entendeu, o que Israel entendeu da reunião, é que a Fernanda já passou algumas coisas para ela, de como que seria, na visão dela, essa campanha salarial, e ela, né, citou a nossa categoria, tá? Então, por isso que a gente fez essa modificação, para ver, claro que eu vou fazer ainda levantamentos, né, de qual que é o valor
eu não, né, não consegui fazer isso ainda, mas valor do salário básico, né, no nível 1 da carreira, sem penduricalhos, né, gente, o que a gente leva para aposentadoria é salário base, né, para a gente poder fazer essa mediação. Então, foi só a forma de redação que a gente modificou, tá? E aí eu gostaria muito que vocês multiplicassem essa explicação, porque tem muita gente que ainda volta, né, vez ou outra, a gente tem que equiparar com os dentistas. Gente, vamos esquecer os cirurgiões dentistas. Vamos nos valorizar, tá? A gente merece muito. Não é nem o salário de cirurgião dentista. A gente merece muito mais do que isso. Então, vamos olhar mesmo para o nosso umbigo, vamos nos valorizar e trabalhar em cima disso, tá bom? Essa proposta 2 aí é o seguinte, como a gente conseguiu essa progressão por classes, né? O que acontece para quem já atingiu os 4 níveis na carreira? Que é o meu caso, e eu acredito que da maioria, né, que já está mais tempo na PBH. Mesmo que daqui a 3 anos, né, seja desbloqueado aquele interstício para poder progredir para a classe C, a gente que já atingiu os 4 níveis, a gente vai ficar estagnado na carreira, tá? A não ser que a gente consiga esse 5º nível que a gente vai pleitear para todo mundo. Por quê, gente? Porque naquela questão da promoção por classes, que eu sei que ainda é muito confuso, né? Você progredindo na horizontal ou você progredindo na vertical por classes, continua sendo 4 níveis por escolaridade. Então, se eu gastei os meus 4, eu não consigo mais progredir, eu estou estagnado, tá? E aí, qual que foi o grande X da questão que a gente teve um ganho, né, na última campanha salarial, a gente que já está mais tempo na PBH, que a gente conseguiu ir para a classe B automaticamente, né, sem apresentar nenhum outro título, mesmo quem já tinha progredido os 4 níveis por escolaridade. Então, como isso já vai ser pleito de outras categorias que já tem essa progressão por classes há mais tempo, então a gente achou por bem a gente também fazer esse pleito, que é garantia de acesso imediato à classe C, para quem já progrediu por escolaridade, incluindo os profissionais que já progrediram 4 níveis. Pode ser que a gente não consiga da forma que está escrito aí? Pode ser, né? Que eles falam, não, mas aí a gente já deu a vantagem para vocês na campanha salarial, né? Vocês estão querendo a vantagem de novo de ir para C? Tá, mas aí a gente pode ver como que a gente pode fazer em relação a essa classe C aí, né? Então, vocês dão um 5º nível para a gente, né? Porque aí essas pessoas, então, quando desbloquear os 3 anos, né, vão poder progredir. Então, a gente tem que ter esse poder de barganha. A gente coloca e vai barganhando e vê o que a gente consegue, tá? A proposta 3, né, ela é uma proposta nova, ela foi construída, né, a gente nunca colocou em mesa de negociação, foi construída, né, pelas nossas companheiras do núcleo, que é a questão do valor do plantão do enfermeiro da PBH, né? Hoje, salvo engano, porque eu não estou na assistência, a gente não recebe nem 50% do valor do médico, né? Quem está na assistência aí pode me ajudar. Eu acho, tá, gente, que a gente não recebe nem 50%. E de onde que veio essa discussão, né? Como o núcleo é da PS, a gente pensa muito não é, 1/3. Eu não sei, mas eu sei que assim, é humilhante para a gente. Chega a ser humilhante. Por quê? Essa discussão, como é o núcleo da PS, a gente trouxe à tona a questão dos plantões de dengue, né? Que praticamente, né, a questão daquela primeira atendimento, né, de prova de laço, de tudo, de notificação, ficar por conta do enfermeiro e chega lá para o médico só fazer o exame clínico, né, avaliar e liberar, né, sendo que o ônus do trabalho é todo nosso. Na UPA também, nem se fale, né, então assim, gente, qual foi a redação que a gente chegou, né? Igual do médico, óbvio, né? Não vamos conseguir, somos categorias diferentes.
mas que seja, no mínimo, 70% do valor que é pago para o médico, né? Que aí a gente fez uma proporcionalidade pensando, né? Que o enfermeiro seja 70% e que, né, se os profissionais de nível médio da enfermagem quiserem pleitear, por exemplo, que eles pleiteiem 50%, que aí fica algo mais justo, entendeu? A quarta proposta, ela também é antiga, né? É valorização da preceptoria ou estágio, sendo como opção progredir um nível por escolaridade a cada 360 horas de acompanhamento. Então, hoje a gente pode progredir por causa de, né, a gente tendo pós, a gente tendo curso de 360 horas, a gente tendo nova graduação, mestrado ou doutorado. Então, a gente quer incluir isso aí como mais uma opção, porque hoje, quem acompanha preceptoria e estágio, né, pelo menos da enfermagem, né, a gente não é remunerado, né? Então, a gente sabe que médico é remunerado, a gente não é remunerado. Salvo engano, também tem uma restrição do Corém em relação a isso, por isso que a gente não consegue, mas para que não fique injusto com a gente, que pelo menos isso possa servir para a gente utilizar, para a gente ter uma melhora no nosso vencimento básico, que aí pelo menos é algo que ninguém, né, vai trazer para questionamento, tá bom? A proposta 5 é proteção de 10% da agenda semanal para a leitura de nota técnica, atualizações, capacitações e projetos de educação permanente. Então, né, isso foi trago para a gente, foi discutido lá no núcleo, né, que hoje, por exemplo, não se tem tempo, né, para poder fazer uma... Vai chegar aí, epidemia de dengue, não tem tempo para poder atualizar protocolo, né? Então, tudo que é novo, que chega, é tudo a toque de caixa, tem vacina nova. Você não tem tempo, né? Como que você supervisiona uma sala de vacina se você não tem uma capacitação para poder repassar essa capacitação, tá? Então, a gente vai pedir, né, essa questão, né, dessa proteção, né? A gente vai tentar fechar isso como acordo mesmo de campanha salarial. E a sexta também é antiga, a gente só mudou a redação dela também, que é remuneração diferenciada para as referências técnicas, tendo em vista a relevância dessa função e a falta de preenchimento das vagas para os enfermeiros efetivos, devido às diferenças financeiras quando comparado aos enfermeiros assistenciais. Então, hoje, por exemplo, quem é RT, né, lá no distrito, no nível central, né, a maioria hoje dos RT são pessoas que são contratadas. Por quê? Quem está na assistência, se ela for para esse cargo de RT, ela perde aqueles abonos, né? Quem está na urgência, por exemplo, perde o abono de urgência. Quem está na PS perde o prêmio Profamília, né? No nível secundário também tem aquele abono, né? Então, assim, fica complicado, tá? RT não, Jaqueline, não é cargo com QI. RT tem seleção, inclusive, para isso. Existe nota que é processo seletivo. Então, o efetivo, ele pode pleitear, só que quem vai querer pleitear, sendo que tem queda salarial, né? Você vai pegar uma grande responsabilidade, você vai ser referência, né? Ponhamos lá, referência da vacina num distrito, recebendo menos. Então, ninguém quer, né? Mas poder ser referência, inclusive, existe processo seletivo, é protegido por portaria. Mas ninguém quer porque não vale a pena, né? Porque é muita responsabilidade e pouca remuneração. Tá bom, pessoal? Então, é isso. As propostas que foram construídas, o que a gente pensou também, gente? Não adianta a gente levar 50 propostas, né? Assim, podemos levar? Podemos, mas a gente sabe que não vão ser contemplados. Então, aqui, a gente tentou ao máximo beneficiar a categoria de enfermeiros como um todo, tá? Independente se é enfermeiro da PS, se é do nível secundário, se é da UPA, se é do SAMU, né? Independente, porque isso aqui vocês vão perceber que qualquer enfermeiro, né, ele seria contemplado com essas situações aqui, tá?
Porque a gente percebe também outra coisa, é que quando a gente vai para a mesa de negociação, eles sempre falam assim, elenca aí, quais que são as 3 principais propostas, tá? Que aí eles sempre vão relevar, eles vão trabalhar em cima do que eles acreditam que é com mais relevância para a gente, tá bom? Aí quem está colocando no chat aí, eu vou pedir para levantar a mãozinha, tá? Porque aí, né, tem essa oportunidade de fala, que aí a gente vai colocando aqui, tá? Só já respondendo, venda de férias prêmio, ela vai vir na pauta geral, porque isso é reivindicação de várias categorias, não é só dos enfermeiros, inclusive de categorias fora da saúde, né? A guarda municipal é reivindicação e eles vão vir com tudo, tentando conseguir isso, tá? Então, nós vamos colocar isso como geral, tá bom? Então, fiquem à vontade, tá, gente, para levantar a mão, fazer as considerações, e nós vamos anotar tudo aqui, tá? Isabel, pode falar, querida? Ei, Aline, boa noite todo mundo, viu? Boa noite, Isabel. Obrigada mais uma vez pela iniciativa, né, da proposta aí, salarial. Eu pedi a proposta 1, porque minha internet caiu. Será que você pode repetir ela, só para eu poder... Posso, claro, Isabela. Então, a gente Obrigada. tinha... Aline, outra coisa que eu queria falar, desculpa. Essa questão da paralisação, a gente impacta também, por exemplo, no meu centro de saúde agora temos 2 enfermeiras efetivas, PSF, uma é PSF e eu de apoio, o restante tudo é contrato. Esse tanto de contrato, que é justo, ele impacta um pouquinho na questão, assim, por exemplo, o ano passado só eu fui para a rua, porque o restante ficou com receio por causa, né, de retaliação mesmo. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho disso também, por favor. Então, vou começar dessa parte. Eu vou começar dessa parte, e aí eu retorno lá, tá, na pauta. Tá Seguinte, bom. pessoal. Obrigada. O contrato, Isabela, a gente até, assim, entende, né, porque é um vínculo precário, tá? E, infelizmente, o Sidbel ainda não representa contrato porque a gente não tem carta sindical. Para você representar uma categoria profissional, você tem que requisitar lá no Ministério do Trabalho a autorização, que chama carta sindical, para você poder representar essa categoria. Isso está em trâmite. O Sindibel já solicitou, porque não tem nenhum sindicato que representa eles. Primeira coisa que você olha, existe base? A base tem um sindicato? Essa base tem um sindicato? Não? Então eu posso pleitear. Então esse pleito já está lá em Brasília, tá? Só que, infelizmente, enquanto a gente não tem a carta sindical, a gente não consegue dar as mesmas garantias que a gente dá para vocês. Qual que são as garantias, né? Que vocês não vão sofrer retaliação por causa disso, que isso não vai ser prejudicado na avaliação de desempenho, porque, infelizmente, por lei, o corte ele pode haver, apesar que a gente sempre consegue negociar o pagamento das horas, tá? Mas, legalmente falando, o corte, né, se a prefeitura quiser cortar, ela pode cortar, mas, historicamente, a gente consegue negociar. Só que a gente consegue negociar para quem é a nossa base, que são os servidores efetivos, tá? Agora, quem está em período probatório, eu posso fazer greve? Aí eu vou falar de mim, tá? Rapidamente, o meu caso. Eu tinha 1 mês de PBH. Eis que chega no Centro de Saúde fazendo campanha salarial Osana. Foi assim que eu conheci a Osana, tá? Ela colando os panfletos lá, chamando, aí eu cheguei perto dela, oi, tudo bem, prazer, mas eu estou no período probatório, eu posso fazer greve? Aí eu lembro que ela foi muito segura, falou, pode, você pode fazer greve. Você não pode, é garantido pela Constituição que você não pode ser prejudicado por isso, tá? E aí a gente vai soltar toda a campanha salarial, a gente solta o informezinho, né, que a gente dá essa garantia, se tiver perseguição por causa disso, a gente entra, chega junto, mas eu com 1 mês, tá? Em plena epidemia de dengue, fui para a Praça da Estação, eu não lembro, acho que a gente ficou uns 40 dias de greve. Eu lembro que meu gerente virou para mim e falou assim, meu gerente era uma pessoa bacana, mas virou e falou assim, você vai fazer greve? Você tem? Eu falei, não, eu posso, eu tenho direito,
direito é direito, ninguém vai me tirar esse direito, tá bom? Então, a gente precisa fazer essa construção, esse convencimento, pode fazer. Se tentar prejudicar, a gente vai para cima com tudo, tá? Agora, realmente, os contratos a gente não consegue. Mas se a gente, nós, efetivos, a gente descer lá para a Praça da Estação, a gente faz um barulho bom. Porque a gente chama a imprensa, né? A gente manda release para a imprensa, sai no MGTV, funcionários estão em paralisação, campanha salarial. Você pode ter certeza que isso mexe com... E sempre tem olheiro, tá? Toda campanha nós tem olheiro da PBH para eles saberem como que é o termômetro, tá bom? Em relação ao vencimento básico dos enfermeiros, ô Isabela, antigamente a gente pedia equiparação com os dentistas. E a gente viu que essa estratégia não era legal porque eles não aceitavam negociar falando em equiparação. Porque enquanto a gente pede com os dentistas, os dentistas pedem equiparação com os médicos. Os TSS, que é os técnicos superiores de saúde, pedem equiparação com os técnicos superiores da SUDECAP. Então, se atende um, é aquela coisa, vai ter que atender outro, porque eles são gestão, né? Então, eu lembro que ficou muito marcado para mim, a Fernanda falando, valorize a sua profissão, a sua categoria, não fique se comparando a outras. E aí, a estratégia que a gente encontrou de pedir a mesma coisa, só que de forma diferente, é fazendo essa comparação do nosso salário com municípios da região metropolitana. Contagem paga mais do que PBH no nível 1 da carreira, Betim paga, e aí a gente percebeu na última campanha salarial que ela balançou, ela ficou balançada, porque aí a dica que ela deu, a gente pescou, né? A gente não conseguiu avançar, óbvio, mas a gente vamos continuar batendo nessa tecla, tá? E a nova subsecretária, né, a Ellen, o nosso coordenador administrativo, ele teve uma reunião agora no início do ano com ela, e ela não prometeu nada, óbvio, né, gente? Ela não pode prometer. Mas ela demonstrou estar receptiva às nossas pautas, tá? Então, isso que eu posso dizer para vocês, porque a PBH sabe que tem uma dívida histórica com a gente, tá bom? Eles sabem que nós não estamos valorizados da forma que a gente... Eles sabem, tá? Eles sabem. Então, por isso que a gente tem que mostrar a nossa força, que eles sabem. Tá bom? Então, é isso. Esclareceu? Obrigada, Aline. Por nada. Sim, obrigada, querida. Um abraço, viu? Para você também. Quem mais, pessoal? Tem mais propostas? Deixa eu ver aqui só no chat, a Érica. Quanto à supervisão dos acessos, um valor a mais para essa função que não recebendo seria uma proposta para inclusão agora? Ô, Messus, ô, Érica, essa proposta, inclusive, ela já foi de campanha salarial antiga, tá? O que a gente fez na nossa construção para ficar uma coisa justa, tá? Né, mesmo a gente sendo, né, enfermeiros da APS, né, para ficar algo justo com os nossos pares de uma forma geral, a gente colocou propostas, né, que contemplaria todos os enfermeiros de uma forma geral, sem você olhar nível de atenção. Mas não quer dizer que a gente não possa voltar, se o pessoal concordar aqui, porque ela já era proposta da campanha salarial anterior. Se o pessoal tiver de acordo aqui, não tem problema, a gente pode voltar. Eu penso que cabe sim, tá? Cabe essa reivindicação, né? Porque a gente sabe que tem outras categorias que têm supervisão e recebe de forma diferenciada, mas aí depende aqui do que for dito aqui. Se vocês entenderem que a gente tem que voltar com ela, a gente volta, tá? Cris, pode falar. Boa noite para todo mundo. Eu só queria falar também que a gente tem que tomar um certo cuidado com quando a gente vai fazer a questão de campanha salarial. De quais temas que a gente vai colocar. Porque se a gente começa a colocar muita coisa, eles vão optar por aquilo que acha mais viável para eles. E não sempre vai ser o que nos beneficia. Então, assim, na hora que a gente for escolher mesmo os temas, às vezes é melhor a gente ir com menos coisa, mas que nos beneficie mais do que muita coisa que eles falam assim, não, mas eu cumpri, eu fiz alguma coisa por vocês. Só para não ficar aquele negócio de como se fosse, não, a gente cumpriu, pelo menos a categoria ganhou alguma coisa. Então, a gente não ficar ganhando qualquer coisinha. Eu acho que esse ano que a gente tem que focar mais e deixar muito claro é a questão realmente salarial.
Então, assim, é do nosso salário ficar diferenciado, que é o maior ganho que a gente ia ter. De todas as propostas que foram elencadas pela Aline, a que a gente vai ter mais ganho é o salário. Então, se o nosso salário tiver equiparação em relação à metropolitana, que está colocando aí a questão de Contagem, que tem salário melhor, né? Nova Lima tem um salário melhor, Betim tem salário melhor, Itabirito, a gente tem outros lugares que também têm salários melhores do que de Belo Horizonte. Então, se a gente bater nessa tecla e a gente conseguir isso, que seja a escolha seja essa, né? Que a gente fala assim, não, essa que a gente quer. As demais a gente também quer, mas se tiver de escolher um para ser contemplado, seria essa. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado com a prefeitura, porque senão eles usam o que a gente coloca. É claro que a gente tem muita coisa que precisa, gente. Os enfermeiros, eles têm ficado aquém dos ganhos, né? Individuais há muito tempo. Eu não lembro quando a gente teve ganho individual. A gente sempre tem ganho coletivo. E outras categorias têm ganhos individuais, né? Então, a gente tem que pensar agora, se a gente vai ter nesse ano, se a gente tiver um espaço para ter ganho individual, a gente escolher qual ganho individual a gente quer, para não ter risco da prefeitura pegar e falar assim, não, eu te dou, então, a categoria C daqui 3 anos. Entendeu? A gente tem que tomar esse cuidado. Então, na hora que a gente for falar com os outros enfermeiros, a gente mobilizar todo mundo, falar que nós vamos fazer força, e que às vezes a pessoa fala assim, não foi colocado isso, não foi colocado aquilo, é só para a gente não dar muito leque de opções para a prefeitura, tá? Então, é só para a gente pensar que o que a gente tem que ganhar agora é muito. As coisas que a gente vai ganhar pouco, a gente pode tentar nos outros anos. Né? Era isso que eu queria colocar. Cris, como sempre, você é perfeita. Então, foi essa discussão que a gente fez, entendeu? Por quê? O que pode acontecer? Exatamente isso. Eles falaram assim, a gente está lá com 10 propostas, né? Aí eles falam assim, a gente consegue atender essa. Tirar o foco, né? Principal nosso, que é melhorar o nosso vencimento básico. Por quê? Os famosos penduricalhos, até quando a gente tira atestado, né, quando a gente tá de atestado médico, tá doente, eles tiram da gente, né? Então, é importante, ele complementa o nosso salário, sim, mas a gente tem que focar no vencimento básico, que é o que a gente vai levar para o resto da nossa vida. Foi essa discussão que a gente fez, tá? Mas é claro, né? A Assembleia é exatamente para a gente construir junto, porque senão não teria Assembleia. Se fosse para o sindicato construir, eu sou enfermeira. Eu podia construir, pronto, acabou, entendeu? Mas não é assim. A nossa construção é coletiva, nós estamos juntos para chegar num denominador comum. Esse é o objetivo da Assembleia, tá? Só respondendo perguntas aqui do chat, Júnia, acho que a proposta abrange poucos enfermeiros. Sim, a questão da preceptoria, mas aí seria algo pensando no plano de carreira, uma opção a mais que você tem, né? Porque se você, às vezes, é preceptor, você não fez não quer fazer uma nova graduação, principalmente para quem está entrando agora, né, gente, que ainda não utilizou os níveis, né, que a gente tem que pensar também quem está entrando agora. Se ele faz uma preceptoria, que pudesse ser mais uma opção, tá bom? Foi nesse sentido que a gente pensou. Essa questão dos abonos, Júnior, PSF com o valor mais alto do médico, isso vai vir na pauta geral da saúde, tá? Ela já é uma pauta antiga também, que é essa unificação do valor, né? Os profissionais, apesar de ser categorias diferentes, quando a gente fala em abono, né? Para poder beneficiar, a gente entende que todos teriam que ser contemplados da mesma forma. Então, ela já está ela já é uma pauta que a gente vem trazendo na geral, né? Que aí não seria só para os enfermeiros, seria para os técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, seria para os TSS, né? Para a saúde como um todo, que isso seja um valor, né, único, e claro que é óbvio que a gente vai basear na do médico, que é o maior valor, tá bom? Mas isso vai ser contemplado sim, tá? Sim, Hugo, a preceptoria seria mais uma opção dentro dos 4 níveis, ou 5, se a gente conseguir,
né? Principalmente pensando em quem ainda, aí isso aí é pensando mais também em quem não usou os 4 níveis ainda, né? A gente não pode pensar só na gente que já usou os 4 e querer 5, a gente tem que tentar beneficiar também quem está entrando agora e ainda não utilizou, né? Para a pessoa ter essa opção de utilização também, tá bom? Mais alguma colocação? Aline, posso fazer uma pergunta para vocês? Claro, Hilda, à vontade. Aqui dentro dos níveis da carreira, vocês não pensaram em aumentar, tipo, a educação vai até o nível 18. Esses dias, uma médica lá na secretaria falou que o PCCS dos médicos vai até o nível 20. Essa médica até aposentou esses dias, ela falou que ela está saindo no 20C. Aí eu estou pensando assim que seria interessante, se vocês não pensaram, talvez pensar, porque contempla os enfermeiros também que estão há mais anos na rede, que talvez já estão lá, igual a Hilda, eu estou indo agora para o nível 14 e vou para o nível 15, 2026, e encerra a carreira. E às vezes tem pessoas que querem ficar na rede de trabalho num tempo maior e não conseguem progredir dentro dessa carreira atual. Oi, Hildinha, a gente pensou em colocar isso na geral também, porque vocês vão pedir, os TSS vão pedir isso, entendeu? Tá? Mas é importantíssimo que a Hilda colocou, gente, porque hoje a gente para no 15, né? Então parou, só que hoje, o que a gente tem percebido? Muitos colegas nossos, né? Exatamente porque a nossa remuneração não é bacana, quando a gente vai aposentar, a gente perde os penduricalhos, então tem muitos colegas nossos que precisam permanecer, né? Tem muitos colegas nossos, muitos, tá, gente? Estou lá no Sindibel, eu estou vendo muitos colegas nossos no abono permanência, né? Que são pessoas que já podem aposentar, mas elas optam por continuar ainda na ativa, tá? Só que aí essas pessoas chegaram no nível 15 e acabou, estagnou a carreira delas, né? Então, tem essa proposta, sim, né? A gente já trouxe na geral também ano passado, para a gente subir, como a gente está aqui, subir pelo menos para 18, tá? Para a gente, principalmente para as pessoas que já têm tempo para aposentar, mas fazem essa opção pessoal, né? Que aí é pessoal da pessoa, cada pessoa sabe qual que é a sua realidade de permanecer, que ela, mesmo ela no abono permanência, né, ela possa continuar progredindo, porque ela está contribuindo efetivamente para o município, para os cidadãos, enfim, tá? Para a enfermagem mineira, para a enfermagem brasileira. Então, essas pessoas, a gente entende que elas têm que ter o direito de continuar progredindo na carreira, tá bom? Então, nós vamos trazer ela na geralzona da saúde, né? Pessoal, mais alguma colocação? Eu li todas as... Deixa eu ver se eu li todas aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui desde o início. Ah, tá. A Beth colocou uma questão aqui, mas a Osana já respondeu. É porque tem coisa, pessoal, que diz respeito a processo de trabalho, né? A incremento de pessoal, que isso aí a gente faz diretamente com a Secretaria de Saúde, né? Porque isso aqui, campanha salarial, a gente faz com a prefeitura, tá? Aí a Osana já respondeu. Isso aí a gente pode, Beth, depois você me chama, tá? A gente pode tentar não, a gente pode pautar, né, isso na Mescus e fazer essa discussão, tá? Mesmo porque tem UPAs que tem enfermeiro exclusivo do NIR, sim, tá? Então, a gente pode ver o que está acontecendo na Pampulha que não tem enfermeiro que fica lá no NIR, tá bom? Mas depois você me chama. Pode falar, Beth? Pode falar, meu bem. Aline, porque assim, tem pouca participação, como tem pouca participação de enfermeiros da urgência, geralmente, né, nas reuniões, tudo, e eu estou chegando agora, eu estou um pouco por fora, né, do que existe, do que não existe. Tem muitas questões na UPA que precisam, nas UPAs, né, assim, que eu acho que precisava ser falado, discutido, e infelizmente a gente não tem espaço, né, ou adesão, né, então eu fico um pouco perdida, né, quando... Não tem problema, querida. Aí, sim, eu gostaria, sim,
de te chamar no privado e Pode te falar um chamar. pouco sobre essas coisas, tá? Tá. Então tá joia. Obrigada. Você é uma grande companheira, né, Elizabeth? Você está chegando agora, mas já é parceira de longas datas, tá? E continue, tá? Com a mesma energia que você sempre esteve lutando com a gente. E eu tenho certeza que a sua inquietação, né, vai fazer diferença, tá bom? Mas a gente vai conversar porque outras UPAs eu sei que tem, né? Então a gente pode ver o que está acontecendo na Pampulha, tá bom, meu bem? Pode me chamar que a gente vai conversar, tá? Obrigada. Então, nada, meu bem. Pessoal, mais alguma coisa, mais alguma colocação, mais alguma dúvida para a gente poder esclarecer? Porque aí, né? Peraí, gente, tem mais coisa, pergunta aqui. Deixa eu ver se passou uma batida aqui. Vanessa maravilhosa, né? Já respondi que a Séries Prêmio vai vir na geralzona mesmo, né? Geralzona, não é nem da saúde, tá? Então vai vir, que a gente entende que é importante um direito que foi retirado, né? E a gente entende que é muito importante, sim, faz diferença, né? Ter essa opção. A questão do day off para enfermeiros. Talvez uma possibilidade, a Érica colocou, de realizar esse levantamento e ver. Essa, Érica, a gente está até, é porque eu conversei, né? Eu acompanho os TSS também, e eles estão com esse pleito também. Então, eu penso que a gente pode colocar essa proposta na geral da saúde também, né? Já que hoje só o profissional médico que tem esse direito, né, abre um precedente para a gente, eu acho que na geralzona a gente pode levar isso para discussão, sim, tá? Porque os TSS levantaram essa questão mesmo de ter, né, pessoal, o day off, que o profissional médico tem direito, né? E principalmente os TSS estão levantando isso porque a maioria deles são 20 horas, né? E não tem nada que regulamenta, por exemplo, eles poderem 2, 3 vezes na semana, né? E ter essa questão, né? Eles têm que ir ou um turno ou outro todos os dias da semana. Às vezes tem alguns gerentes que são mais flexíveis e permitem, mas aí é por conta do gerente, tá? Essa questão do day off é muito antiga, Meire, ela é antes de eu entrar na PBH. Isso é um acordo que foi feito com eles em gestões passadas e isso perpetuou, tá? Mas eles têm esse acordo, né? Que foi feito, e isso perpetua até hoje, assim, pelo menos nas 3 unidades que eu trabalhei, pelo menos, assim, um médico fazia o day off, tá bom? Você sabe, enfermeira de vaga também, tipo, tá, tô vendo as dicas aí, tá, Hugo, da campanha salarial, podemos pensar nisso sim, tá bom? Eu vou, depois a nossa reunião está sendo, né, ela está sendo gravada, a nossa parceira Isa está aí também, depois eu vou resgatar e olhar todas essas sugestões, tá bom? E aí, pessoal, mais alguma colocação? A questão que a Érica colocou, de trazer a questão de receber pela supervisão dos ACS. O que vocês entendem? A gente volta com ela para a pauta? Como é que nós vamos fazer? Pode falar, Lu? Eu apertei sem querer, mas eu acho que seria interessante voltar. E uma outra pergunta aqui, a questão do abono de PSF, eu coloquei no chat, mas só para confirmar, a questão do abono do PSF, que médico ganha mais, aí ela estaria na geral, por exemplo, de todos ganharem o mesmo valor? Ela já está da geral da saúde, inclusive ela já é antiga, tá bom? Aí nós vamos retomar com ela, viu? Aí, pessoal, a Lucinéia concorda de retomar, eu gostaria de ouvir mais pessoas. O que significa o silêncio? Concordam ou não concordam? Hugo, pode falar.
Em relação a essa do ACS, é importante lembrar que já tem um item específico, que é o BCMRI, que eles recebem pela nossa supervisão. Então, eu acho que essa proposta específica ela tinha que partir da associação com esse benefício, né? Como que o ACS recebe o 14º lá e o profissional que faz a supervisão dele não recebe. Então, isso é muito incoerente. Eu acho que isso tem que casar junto. Ótimo. Quem mais levantou a mão? Mais alguém levantou a mão? Ó, eu acho que as defesas foram bem feitas, tá? Então, eu entendo que a gente pode voltar com essa proposta sim, tá bom? Mas lembrando, tá, gente, que a gente não vai focar nela, tá bom? O nosso foco principal, né, como a Cris disse com muita propriedade, que toda uma construção que a gente faz, o nosso foco principal ali é o item 1, tá? Então, a gente vai trabalhar, assim, fortemente para a gente ver se a gente consegue melhorar o nosso vencimento básico. Pode ser? Mas aí a gente pode colocar como a 7ª proposta, tá? Deixa eu anotar aqui. Combinado assim? Mais alguma colocação, pessoal? Aline, dentro do item 1, na mesa de negociação, é importante vocês também, os enfermeiros, levar isso para o governo, porque está aí o edital do concurso da EBSERRA aí na praça, com uma jornada de 36 horas para o Hospital das Clínicas, e com um salário muito maior do que o da prefeitura. Então, acho que é importante na mesa de negociação deixar isso também, que após um concurso, vários servidores da PBH vão passar no concurso e é uma evasão dentro da prefeitura. Então, mesmo se a gente não sabe se tem muita gente nossa inscrita, mas as pessoas vão porque o salário é bem melhor do que o da rede nossa. E Bem para dizer lembrado, que é Eudinha. importante valorizar a gente, porque se dentro do município, dentro da cidade, tem um concurso aberto, então as pessoas vão optar por um salário maior. Então, acho que é importante também colocar isso para o governo. Parece que 8 mil, né? Está lá 36 horas, acho que 8 mil para o enfermeiro e para o técnico, 4 mil reais. Mais ou menos essa média, assim, que me falaram. Eu ainda não vi o edital, mas o pessoal comentou lá no conselho hoje. Ótima dica, eu vou puxar o edital, tá? Que aí é bom que a gente tenha essa argumentação também, né? Que pode ter uma evasão mesmo, né? Dos enfermeiros da PBH para esse concurso, óbvio, né? Ótimo, obrigada, Hilda. Vamos levar assim, tá? Mais alguma colocação, pessoal? Aí, pessoal, então é o seguinte, tá? Então, nós estamos na Assembleia, né, hoje. Então, essa Assembleia é para validação, né, das nossas propostas. Aí, é coisa simples, eu vou pedir só para vocês, né, colocarem um joinha aí, pode ser um joinha mesmo, né, dizendo que concorda com essas propostas que estão, acrescentando, né, a sugestão da Érica, retomando a questão, né, da supervisão do enfermeiro em relação ao CS, tá? Então, a gente vai levar como pauta específica essas 7 propostas que estão aqui, né, colocadas para vocês, tá? Só o joinha já vale aí para a gente, porque está sendo gravado, né? Então, a gente consegue ver, né, o nome das pessoas que estão dando joinha aí, tá bom? E aí, enquanto vocês dão o joinha, né, mais uma vez, tá? Eu gostaria muito de agradecer esse tempinho que vocês tiraram, tá? Eu gostaria de agradecer a parceria de vocês, tá? Porque são vocês, né, junto com a gente que está lá no sindicato, que realmente consegue fazer essa construção e consegue fazer essa diferença. Sei que não é fácil, né? A gente está cada dia mais assolado de responsabilidades, a gente está cada dia mais cobrado, tá? Eu entendo quando não é o fato de eu estar lá no Sindibel, não estar na base, que eu não sinto com vocês, né? Quando o pessoal liga em pânico por causa de um SIGRA que não funciona, que as pessoas estão perdendo amostras, que as pessoas estão sendo prejudicadas, podem ter certeza que eu fico, né, a gente fica, a Hilda também, né, que é uma grande parceira, a Cleo, a Marília, Daniel que entrou aí, todos nós que estamos envolvidos, Terezinha,
a Loma, que estamos envolvidos nesse processo, a gente fica muito mesmo apreensivo. Aquela época crítica do Sigrar, eu não dormia, eu tive que tomar umas gotinhas de Rivotril, porque eu sonhava com Sigrar, né? Então, não quer dizer que a gente não está, que a gente não sente junto com vocês, né? E é claro, eu estou aqui de passagem, né? O meu lugar é lá na ponta. Então, um dia eu vou voltar. E é claro que a gente tem que trabalhar para que seja cada dia melhor, para que a gente tenha essa condição mesmo de trabalho digna, que a gente tanto sonha, que a gente tanto almeja, tá? Então, gostaria muito mesmo de agradecer, né, a atenção de vocês. Marília e Cleonice, né, que são coordenadoras, elas são técnicas de enfermagem, mas estavam presentes aqui com a gente, porque elas são coordenadoras que representam o HOB, né? A gente está querendo cada vez mais aproximar também os nossos pares do HOB, que a gente representa também, tá? As parceiras do núcleo, né, o Hugo, né, que é o bendito ao fruto, né, o Hugo e o Dirley, mas as nossas parceiras no núcleo, né, realmente sem essa força, né, a gente não conseguiria nem estar aqui trazendo essas propostas já construídas para os nossos parceiros do dia a dia poderem aprovar e a gente poder levar, né, para a prefeitura. Então, muito obrigada mesmo, tá, de coração. A gente poderia estar muito mais pessoas aqui, mas eu tenho certeza que essa força que está aqui hoje, né, nós que estamos aqui, nós somos capazes de fazer a diferença, sim, né, da mesma forma que a Osana, né, quando eu tinha 30 dias de PBH, ela me encantou, né, e a partir daí, eu descobri esse mundo, né, do sindicalismo mesmo, né, eu tenho certeza que vocês também vão ser sempre instrumento para outras pessoas, para as pessoas poderem se ajuntar a nós nessa luta, tá bom? Vanessa, querida, você quer falar? Oi, Aline, tá joia? Eu tive problema no computador. Tô bem, amada. Celular, mas estou aqui tranquilo. Tô te vendo, amada. Você tá vivendo? Tô. Então, eu queria, primeiro, né, muito agradecer, como você está sempre na linha de frente, você sabe o respeito que a gente tem por você, né? Isso aí não precisa nem dizer. E falar para a turma aí, né, para quem está chegando e para quem está sempre participando, graças a Deus eu sou muito presente nisso, nessas reuniões aí, né, as brigas, né, que quem não luta pelo que quer, né, aceita o que vier. Então agora é a hora, amém? Perfeito, isso mesmo. Viu, Vanessa? Você é uma grande parceira e eu conto sempre, né, nós contamos com você que você faz a diferença para a nossa categoria, para a enfermagem, né, eu te conheço bem, você faz toda a diferença para a enfermagem mineira, para a enfermagem do Brasil, tá bom? Então é isso, pessoal. Ildinha, pode fazer uma fala aí para a gente encerrar. Você tá aí, Ildinha? Olha, eu queria reafirmar aqui, né, o que a Osana falou e a Aline, que sem mobilização e luta a gente não consegue avançar. Então, eu queria colocar aqui para todos, né, que eu estou já no meu final de carreira, para 30 anos de rede, completando 29 este ano, e vou dizer para vocês que tudo que a gente conquistou ao longo dessa carreira foi com muita mobilização e luta. E a hora é agora, gente. Então, cada uma que está aqui tem que conversar com os colegas, incentivar essa participação, porque só com a nossa participação e luta que a gente vai conseguir vencer. Convidar vocês também para ocupar espaço nas conferências que vai acontecer nesse primeiro semestre. O Conselho vai ter 2 grandes conferências, uma de saúde do trabalhador e da trabalhadora, e março, abril e maio, até junho, nós vamos ter a conferência do Plano Municipal de Saúde, que é o momento também dos trabalhadores ocupar espaço, construir propostas bacanas, que é o plano da gestão de 2026 a 2024. Aí eu conto com a participação de vocês. E dia 12, eu estou convidando os trabalhadores para ter uma plenária também, com a presença da Marta Freitas, que é uma engenheira de segurança do trabalho, que ela vai falar um pouquinho sobre a saúde do trabalho. Você trabalha no terceiro andar? Conferência, tá? Eu convido vocês, a gente vai fazer uma notinha pelo Cid Bel. Você também fala tudo errado, meu amor. Você falou assim, né? Eu conheço quem é. Boa noite para todos e estamos juntos aí na luta, viu? Conte comigo para a gente estar somando juntos. Muito obrigada, Hilda, né, pela sua presença de sempre, né, pelo seu apoio, agora como presidenta do conselho, né, está nos ajudando muito, né, ajudando os usuários, né, então muito obrigada pela parceria de sempre, viu?
Rosana, você chegou a levantar a mão? Você abaixou? Faz uma fala de encerramento para a gente. Contemplada pela Ailda. Então, tá bom. Pessoal, da coordenação, alguém mais quer fazer alguma fala? Pode ficar à vontade para a gente poder encerrar. Não? Então, tá bom. Terezinha, pode falar, meu bem? Zé, Aline, que parabéns pela objetividade da reunião. Conta com a gente. Obrigada, querida. Você é muito preciosa também, viu? Obrigada. Então, pessoal, boa noite, tá? Obrigada mesmo de coração. Meu coração realmente, assim, tá quentinho, tá? Porque eu sei que a gente vai sair daqui, a gente vai conversar, né, com os nossos pares, e a gente está na luta. O que precisar da gente lá do Sindibel, a gente vai estar sempre à disposição, tá bom? Boa noite, bom descanso e bora para a luta, porque nós merecemos e nós vamos conseguir, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, fico com Deus e conta comigo sempre. Contaremos, viu? Boa noite, obrigada, Aline, Sindibel, todos os Boa colegas. noite, Bela. Obrigada pela sua presença, viu, amada?